Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Sentidologia Podcast. Meu nome é Estela. E meu nome é Fernanda. E hoje nós temos uma convidada muito mais que especial, a Carol Freitas. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada. Por favor, se apresente para as pessoas saberem o que você faz, quem você é. Bom, meu nome é Carol Freitas, eu tenho 24 anos, sou líder do Flechas Kids, que é o Ministério de Crianças aqui da Primeira do Industrial, sou supervisora de GSL Kids, especialista em Ministério de Crianças pela Universidade do Discípulo e escrevi também o livro Visão e Prática para o Ministério de Crianças, junto com a Enayá, que hoje é o nosso manual mesmo, assim, sobre crianças que a gente trata aqui na Wesleyana. Não só na Wesleyana, para outras denominações que quiserem, mas hoje a Wesleyana no Brasil, no mundo, segue esse manual que a gente escreveu. Ai, muito legal. Então, Carol, como que foi esse processo seu? A gente quer entender. Hoje o nosso podcast vai ser um pouco voltado para a área do Ministério Infantil. Então, a gente quer saber como que foi o processo de você entender esse ministério, de você se apaixonar por esse ministério e de saber que era realmente esse o seu ministério. Como foi todo esse processo para você, tanto no interior quanto no exterior? Bom, eu nasci na igreja, né? Aquilo que a gente falou, o berço evangélico, né? Então, eu nasci na igreja, sempre vivi na igreja, vi de tudo, mas eu não estava envolta nos trabalhos, nos ministérios. Quando eu entrei na adolescência, eu entendia que eu não podia simplesmente ficar ali sentada no banco, que eu tinha que fazer algo mais. E nisso, eu comecei a me envolver em várias coisas, porque eu gostava de várias coisas. Mas eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi trabalhar no Ministério de Crianças. E ele acontecia num formato diferente, né? Foi aqui na igreja mesmo, ele acontecia num formato diferente. E eu fui para ajudar mesmo nas programações que tinham durante a semana, não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas eu ia e eu gostava. Só que aí, nesse meio tempo, eu também fui líder de adolescentes, fui líder de jovens, liderei vários GSLs de adolescentes, vários GSLs de jovens, e aquilo das crianças ficou meio ali de lado. Até que uns 5 anos atrás, mais ou menos, algumas pessoas, do nada, a gente sabe que não é do nada, mas pra gente é do nada, começaram a me procurar pra trazer confirmações sobre o Ministério de Criança. E foram algumas pessoas, eu lembro de um que foi muito engraçado, assim, engraçado, né? A gente tava na igreja, tava tendo um evento de crianças, com uma pessoa de fora já, assim, era até uma preletora, assim, famosinha de crianças. E no meio, assim, do culto, do evento, ela fez uma oração lá e eu tava lá atrás, ela me mirou lá da frente, falou assim, você, que sei lá o quê, tem um chamado pra criança. Eu fiquei tipo, como assim, você tem certeza? E falou um monte de coisa, ela não me conhecia, ela já trabalhava com isso, eu falei, E um monte de pessoa veio falando disso, só que Deus ainda não tinha confirmado, assim, não tinha trazido algo claramente ao meu coração. Até que, nesse mesmo ano, assim, nessa mesma época, uns 5 anos atrás, a gente começou a fazer um estudo aqui sobre dons, né? A gente estava começando assim a mergulhar mesmo na graça, a falar sobre dons. Foi um dos primeiros estudos que a gente fez. E aí a gente passou um final de semana inteiro aprendendo sobre isso. E aí chegou um dia, uma dessas aulas, que o pastor Gilberto foi falar sobre o Ministério de Crianças. Então, tinha mais uns outros 2 dons e esse. E ele falou um pouco sobre isso. E quando ele começou a falar, foi me dando um treco. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E foi gerando alguma coisa muito louca dentro de mim, assim, para explodir. Ele já estava falando, eu falei, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. E até então, você não tinha imaginado que você poderia trabalhar com isso. Sim, né? Eu já estava envolvida em muita coisa. Quando eu comecei a me envolver com as coisas da igreja, eu comecei a fazer um monte de coisa. Então, eu já estava trabalhando em várias coisas. Não tinha nada específico, assim, Ministério de Crianças, Ministério... Eram várias coisas que eu ia ajudando. Então, quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, será mesmo? Será que aquelas pessoas estavam certas? E aí, ele chamou lá na frente quem queria começar a trabalhar com isso, quem tinha entendido, quem Deus tinha falado. Eu falei, quer saber, eu vou. E eu fui, assim, já tava chorando, falei, ai, meu Deus. E desde esse dia foi um marco, assim, na minha vida. Foi a partir dessa atitude, assim, dessa postura que eu tive que as coisas começaram a acontecer. E depois tudo, assim, foi muito natural. Eu não pedi para ser líder de crianças, nunca nem comentei disso com alguém, não pedi para escrever livro, sou professora da FL, nunca pedi sobre isso, eu nunca pedi nada do que aconteceu. Foi um primeiro passo ali que eu dei, uma abertura para que essas coisas acontecessem, né? E acho que na nossa vida é muito assim, né? Deus, ele nunca vai obrigar a gente a nada, então a gente tem que ter uma posição, né? E eu tomei essa posição, eu falei, olha, Senhor, agora eu estou me dispondo, eu não quero ser só uma envolvida com o Ministério de Crianças, eu quero ser uma pessoa comprometida. E a partir de agora eu quero que isso seja a minha prioridade, então estou à disposição. Não sabia, não tinha a menor ideia do que Deus ia fazer, quanto tempo ele ia demorar para fazer as coisas, mas eu tenho vivido, assim, coisas muito legais que eu não busquei essas coisas em si, sabe? Mas a partir dessa posição que eu tive, Deus foi abrindo muitas portas, assim.
E tem sido muito legal desde então. E foi isso que deu o start de você pensar na sua formação, porque você faz pedagogia. Isso. Então, o ministério veio primeiro ou a pedagogia veio primeiro? O ministério veio primeiro. E assim, eu fazia outro curso, né? Eu fazia enfermagem numa faculdade que eu sempre sonhei, já estava há mais de 3 anos. E nesse processo ministerial, eu percebi que a minha vida não era simplesmente a vida ministerial, porque quando a gente traz a vida espiritual, nós somos seres espirituais, então tudo nosso é espiritual, né? Mas eu pensava que essa coisa de crianças era uma coisa assim, bem ministerial. Só que isso foi tomando conta da minha vida de um jeito que depois de 3 anos e meio de curso, eu troquei de curso, comecei pedagogia, porque eu falei, cara, não tem como. E eu me identifiquei tanto que o meu profissional e o meu espiritual hoje, o meu ministerial, eles são assim, interligados, eles andam juntos. Então, essa questão profissional da pedagogia, né, que eu até esqueci de falar na apresentação, que eu curso pedagogia, essa questão foi por causa do ministério. Então, hoje, no meu curso, nas minhas vivências, que eu já atuo, sou professora já, professora particular. Isso, tudo que eu vivo na igreja já me ajuda muito na faculdade e tudo que eu vivo na faculdade já me ajuda muito no ministério. Então, eu tenho vivido, assim, uma imersão, assim, nesse mundo das crianças e tem sido muito bacana. É bom que você anda num segmento só e você se dedica e tem um foco Sim. nas crianças, isso é muito legal. Entrando no tema do nosso podcast, existe não é tão fácil falar de criança sem falar dos adultos, né? Sim. Porque são contrapostos. Uhum. Entre os adultos existe o conceito de que as crianças elas não são capazes de conversar, de entender e de se aprofundar em assuntos muito complexos. Então, é criança, então ela não entende. Uhum. Não vou explicar agora porque ela não vai entender, então eu vou explicar no futuro quando ela for mais velha. Uhum. Mas isso de fato é a verdade? Uma afirmação verdadeira ou não? A criança já começa a entender as coisas desde cedo, por isso é importante começar a ensiná-la. Como que funciona o processo de compreensão e aprendizado da criança? Uhum. Isso é uma coisa até assim, cultural, né? Que a gente sempre coloca o adulto assim muito no pedestal, ele é o mais importante, ele ocupa os lugares, as posições mais importantes, os demais, até mesmo adolescentes, jovens, tá todo mundo aprendendo, ninguém tá formado, e você chega no adulto, você chegou assim no seu ápice, né? A gente tem essa concepção assim muitas das vezes. Mas isso vem mesmo assim de uma falta de um conhecimento, de um olhar voltado para a criança, né? E quando a gente faz essa relação adulto-criança, que é muito difícil de fazer mesmo, não é que a gente está querendo dizer que a criança ela é como o adulto, mas a gente quer dizer que a criança é criança, o adulto é adulto, mas os dois são igualmente importantes. Então, nesse processo de aprendizagem da criança, claro, você vai falar, por exemplo, política. Você não vai falar da mesma forma de política com uma criança e com um adulto, óbvio. Não é porque a criança ela vai entender como um adulto, mas é um assunto que se você traduzir para a linguagem da criança, ela vai compreender, e se você traduzir para a linguagem do adulto, o adulto vai entender, né? Então, assim, o que falta é essa questão de você trazer essas particularidades da criança. A criança ela tem as particularidades dela, mas a criança é extremamente inteligente. A criança ela tem percepção. A criança, muitas das vezes, ela percebe as coisas até mais que os adultos, né? Então, assim, até dentro, a gente estuda muito isso na pedagogia, que o cérebro ele vai passando por essa fase mesmo de amadurecimento. Então, assim, vai tendo esse amadurecimento. O ser humano ele vai caminhando em conhecer as coisas. Então, claro que né, os defensores da criança, a gente sempre bate, né, que a criança ela tem capacidade, que a criança é inteligente, que a criança entende, só que a gente entende que ela está num processo. Assim como os adultos também estão, né? Na própria palavra de Deus, a gente fala que nós estamos conhecendo a Cristo e caminhando, prosseguindo em conhecer, porque a gente nunca vai ter conhecido Ele todo. A graça também é assim, ela é progressiva. E é na mesma forma em tudo na nossa vida, né? Espiritualidade, qualquer assunto que seja, nós estamos caminhando em conhecer as coisas. E as crianças da mesma forma. Então, elas têm conhecimento, elas têm capacidade, só que é diferente dos adultos, que é diferente dos adolescentes, que é diferente dos jovens. E por isso que às vezes entra nesse ponto. Por ser diferente, o adulto acha que o dele é o melhor, que o dele é o mais importante, mas não é. A gente não está aqui para fazer uma rixa de adulto com criança, né? Para falar assim, esse sabe mais, esse sabe menos. Mas a gente está falando, olha, eles são diferentes, mas eles são muito capazes. Dentro do que eles podem fazer, dentro do que eles entendem, eles têm muita capacidade, eles conseguem sim compreender. E você não precisa esperar ficar adulto para você explicar algo para a criança. Você vai trazer o que vai caber ali dentro agora naquela realidade. Então, vamos pegar um exemplo mais bíblico. Pecado.
Nossa, é um assunto complexo, é verdade, mas você não precisa esperar uma pessoa virar adulto para você falar sobre isso. Você pode trazer para a linguagem da criança, para o contexto dela sobre isso. Você não vai virar para explicar para uma criança, para falar com ela, olha, sabe quando você está no seu trabalho e você rouba do seu chefe? A criança não vai entender que isso está associado com pecado. Assim como você falar com um adulto assim, sabe quando você está brincando com seu coleguinha e você pega o carrinho dele? O adulto também vai ficar assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Não é minha realidade. Então, elas entendem sim, basta a gente contextualizar, né? A gente usa muito essa palavra contextualização, né? Que a gente trazer para aquela geração ali uma forma que ela entenda qualquer assunto que seja. Muito legal. É importante trazer a linguagem, né? Isso. Porque cada fase, cada etapa da vida tem uma linguagem diferente, como se fosse uma língua mesmo, né? Uma língua de um país, sabe? Isso. E a gente tem que entender isso para saber lidar com as diferentes etapas da vida. E não simplesmente deixar de falar. Isso. Sim, é muito importante falar. E não só na vida, dentro da igreja, a gente também vê as crianças sendo minimizadas, diminuídas por causa de... Não, elas não têm capacidade, elas não podem ter um culto, elas não podem adorar, elas não podem fazer isso porque elas são crianças, elas não conseguem, elas não têm essa capacidade. E hoje tem um movimento muito grande, muito bom, que tem mostrado isso dentro da igreja. Sim. Como que você enxerga isso? Essa capacidade espiritual da criança, essa capacidade que as crianças têm e qual que é a função das crianças dentro do reino de Deus? Se é a mesma função de um adulto, como elas podem trabalhar da forma delas no reino de Deus? Mais uma vez, assim, puxando para os adultos, né? Porque, querendo ou não, os adultos é que eles estão nas lideranças, né? Esse, por exemplo, é um papel que a criança não assume, a liderança. Mas o que aconteceu ao longo de muitos anos? Os adultos, como eles sendo as pessoas que estão na liderança, tendo o culto deles, vêm as crianças como pessoas que não podem ficar sozinhas em casa, os pais vêm ao culto, os pais vêm às programações, precisam trazer os filhos. Os filhos também não podem ficar no meio, por quê? A criança corre durante o culto, a criança quer falar durante o culto. Claro, aquele culto que está sendo feito não é um culto para a geração das crianças, é um culto para os adultos. Então, claro que as crianças não vão se sentir à vontade ali. E aí tem toda aquela ideia, então coloca a criança no berçário, chama uma tia para ficar só brincando com as crianças. Por quê? Porque a criança ainda não tem espiritualidade, a criança não precisa disso, né? Então coloca dá um desenho só para ela colorir, põe uma musiquinha e pronto, né? Só que não é assim que acontece, né? Graças a Deus, como você disse, tem acontecido esse despertar. As igrejas estão acordando, principalmente dentro da nossa denominação. Isso tem sido uma coisa incrível. Eu dou treinamento também para outras igrejas, e algumas igrejas que, assim, que você via que estava naquela visão bem antiga, assim, bem ultrapassada, buscando atualizar, e igrejas que nem tinham ministério de crianças começando a ter. Então você vê, olha, está acontecendo alguma coisa. Então, está acontecendo essa transformação, sim, das pessoas entenderem, mas é um processo ainda, né? E aí, até a gente trazer essa ideia, olha, as crianças, elas precisam ter relacionamento com Deus, elas precisam conhecer da Bíblia. O Senhor não quer se relacionar só com os adultos, Ele quer se relacionar com todos. A criança precisa fazer parte do corpo, a criança precisa ter um culto para elas. Então, fazer esse processo não é simples, mas ele tem acontecido, graças a Deus, assim, a gente tem visto esse caminhar, assim. E trazendo essa questão da espiritualidade da criança, uma coisa que a gente tem falado muito nos últimos tempos é da grande comissão, né, que é Mateus 28, 18 ao 20. Jesus disse, foi-me dada toda a autoridade debaixo do céu e da terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos ordenei e estarei contigo até o fim dos séculos. Aí você pega a grande comissão e de fazer discípulos. A gente sempre vai associando, quando tiver a maturidade, quando for o adulto, ele vai lá e faz. E a gente está perdendo muitos missionários, muitos evangelistas, muitas pessoas que ele, desde a infância, poderiam estar contribuindo para o reino de Deus. Então, quando a gente traz a grande comissão, a criança ela faz parte da grande comissão, né? Nós precisamos trazer esse conceito de salvação, da criança ser salva, ensinar a criança, discipular a criança para que ela ande no caminho do Senhor. E não só a criança ela vai ser um discípulo, como ela vai fazer outros discípulos. Então, olha como o reino de Deus pode ganhar se todas as gerações já estiverem trabalhando para ele, né? Então, qual que é o melhor ali? Qual que é a melhor faixa etária para se ganhar uma criança? Uma criança. Qual que é a melhor faixa etária para se ganhar um adolescente? Um adolescente. Então, se a gente começasse a pensar nisso, a gente já investiria nas crianças desde cedo, né? O Senhor, ele quer se relacionar com as crianças, né? Ele quer dar às crianças experiências. A própria Bíblia traz essa questão da grande comissão
envolve todos que estão ali como discípulos e fazedores de discípulos. E por que, então, que a gente não tem dado essa atenção, né? Então, é algo que a gente realmente precisa buscar sobre, né? Falar assim, não, peraí, elas também são importantes. Não, elas também são discípulos. Elas também podem fazer discípulos. Elas também podem contribuir para o reino de Deus. Elas também podem falar com outras crianças, com os familiares, com outros adultos a respeito, né, do reino de Deus. E tem uma passagem assim que é muito interessante, que ela está em Mateus 19, que ela aparece em Lucas também, que é uma passagem que fala que Jesus, né, como muitas das vezes acontecia, ele estava no meio da multidão, e aí os discípulos estavam lá junto com ele. Aí as crianças estão chegando perto de Jesus, porque também queriam receber a oração, queriam falar com Jesus, assim como todo mundo que estava lá. E aí os discípulos, eu fico imaginando a cena, sai daí, né? Show, cadê seu pai? Ah, não, criança remelenta, sai fora, vai brincar ali, ó, vai brincar na areia. E assim, e Jesus olhando aquilo, falando assim, eu não tô acreditando, cara, vocês são as pessoas que andam comigo, as mais próximas, vocês não entenderam, vocês estão tendo ainda esse tipo de atitude? E é o que a gente vê hoje em dia nas igrejas, infelizmente, né? Algumas pessoas ainda que são discípulos de Cristo, que entendem a palavra, tendo esse tipo de postura. E aí Jesus, ele não só repreende os discípulos, como ele fala, olha, deixa elas virem até mim e mais. Se vocês não forem como essas crianças, vocês não entrarão no reino de Deus. Então, ele traz ali um modelo para nós de algo a se seguir, né? Então, qual a importância da criança no reino de Deus? Ele é um modelo para nós, ele é um padrão. Então, se a gente não tem um olhar voltado para a criança, como a gente vai alcançar isso, né? E entra muitas questões que a gente pode aprender com elas, sobre a pureza, né, sobre a dependência, sobre confiar mesmo, né? Claro que as crianças também têm os pecados, têm os defeitos, né? Eu nunca vou, quando a gente levanta a bandeira da criança, a gente nunca ignora tudo, né? A gente, criança é perfeita, criança nossa, vai pro céu direto, se levantar a mão, Deus leva. Não é assim, né? Mas a gente pode, olhando para a criança, a gente pode aprender muito sobre como ser como Jesus, né? Então, nessa passagem, assim, em Mateus, deixa muito claro para a gente quanto que elas são importantes para o reino, né? Como um modelo ali de Cristo e como um modelo que a gente precisa seguir também. É bem triste porque as crianças são tratadas como um incômodo, Sim. como seres, como algo que não estão prontos. Então, ele não está pronto, eu não vou explicar. Quando ele estiver pronto, eu explicarei. Mas como ele vai ficar pronto se você não o prepara? Exatamente. Né? Então, a gente entra num contraponto, né? Exatamente. E, Carol, falando nisso, você disse que no reino de Deus as crianças também são importantes. Você já passou por alguma experiência onde houve um manifestar do Espírito Santo, onde crianças foram usadas dentro da igreja por Deus? E como que foi essas experiências? Conta um pouquinho pra gente. Tem algum exemplo? Tem até um mais recente, assim, daqui a pouco eu conto, vou começar por um, assim, que toda vez que eu vou dar aula na FL, eu conto esse testemunho, toda vez que eu vou, direto, quando eu vou dar treinamento, eu conto ele, porque foi uma coisa, assim, que impactou as crianças, impactou os adultos, transformou a vida da criança, foi incrível, assim. Em 2019, eu fui fazer uma viagem missionária no aglomerado da Serra, e ali a gente foi passar 20 dias dentro de uma base missionária, em contato com aquelas crianças. Então, a gente dormia na mesma base que as crianças dormiam, e a gente tinha aquele convívio com as crianças, e tinha um tempo que a gente ia passar ali com elas, ensinando a teoria mesmo, falando sobre a Bíblia, ministrando sobre a vida delas e tudo mais, e depois, com as próprias crianças, a gente ia para uma parte prática de evangelismo, né? Então, a gente começou aquele trabalho com elas, e a gente estava ali num contexto, né, um contexto de comunidade, que é um contexto que é muito complicado, né, que tem muitas questões. Aquelas crianças, elas estavam envoltas em droga, em tráfico, em prostituição, em famílias totalmente desestruturadas. Então, primeira coisa, eu já cheguei lá, eu já tive um baque, porque essa não era a minha realidade. Né? Quando eu fui fazer essa viagem, eu ainda não era líder, mas eu já trabalhava com as crianças aqui na igreja, já tinha um tempinho. E era uma realidade completamente diferente. Aqui eu conheço todos os pais, ou quase todos os pais. A maioria das crianças tem pai e tem mãe, né? Tem uma casa para morar, tem uma condição confortável. Então, isso já, naquelas crianças ali, na vida delas, Deus já começou a ministrar muita coisa na minha vida ali, em todos esses dias. E foi ministrando. E aí tinha uma criança lá em específico, que essa criança, ela era assim, nossa, muito assim, elétrica, vamos falar assim, sabe? Nossa, ela era criança e botava fogo assim mesmo em tudo. Desobediente, nossa, era muito difícil.
E aí, acabava que ele influenciava muito as outras crianças também. Então, às vezes, a gente chegava lá no quarto dos meninos, tava um caos, e era essa criança que Era o tava líder causando. da Era o gangue. líder da gangue, exatamente. E aí, nessa viagem, já tinha algumas meninas que moravam lá nessa casa que já faziam esse trabalho com as crianças. Eu fui como voluntária lá, né? E aí, aconteceu que essas meninas foram contar um pouquinho da história dessa criança. E essa criança não tinha pai. A mãe dele, assim, não ficava basicamente nada em casa, só ficava na rua, ele ficava sempre sozinho. E a mãe dele usava drogas na frente dele. Então, você vai vendo por que aquela criança é daquele jeito. Que ele vive, Exatamente. Né? Sempre vai estar envolto em algum contexto. Todo mundo é, de alguma forma, por um porquê atrás, né? Então, a gente tem que conhecer a história das pessoas. E aí, eu fui conhecer a história dele. Eu falei, nossa, então é por causa disso. Mas beleza, continuamos o trabalho. E aí, nesse marco entre a parte teórica e a parte prática, que a gente vai começar a evangelizar com as crianças, tem um momento muito interessante que a gente faz como se fosse uma apresentação para Deus. É uma primícia que a gente entrega para Deus de tudo que a gente vai fazer com as pessoas na rua. E é um momento muito incrível, assim, de entrega mesmo, de adoração a Deus. E aí, que de repente, a gente estava nesse momento, assim, é um momento que a gente fica muito concentrado, que a gente não fica conversando um com o outro, que a gente está ali focado mesmo no que a gente vai fazer. E aí, do nada, essa criança, ela sai correndo. Aí a gente vai falar, pronto, né? Justo ele. Já tá bem nesse bagunça. momento aqui tão importante, já tá causando. Tinha que ser. E ele sai correndo e vai chorar no canto dele. Aí a gente, ai meu Deus, o que tá acontecendo? E o menino assim, pálido, chorando. Ai, gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ele não conseguia falar. E a gente seguiu com a apresentação com as crianças e tudo mais. Depois, quando ele conseguiu falar com a gente, aí ele foi contar que ele tinha visto Deus, como se fosse uma representação de Deus mesmo, e que o cabelo dele brilhava, e que era muito lindo, e que ministrou na vida dele algumas coisas. E ele falou as coisas que Deus falou pra ele e pra gente, que ministrou pra gente também. E todo mundo, aí os obreiros, né, que são as pessoas, nós, os voluntários, a gente chama de obreiros, todo mundo já ficou tipo, ai meu Deus, que lindo! E Deus falando com todo mundo através da vida dele. A gente se emociona só de ver você Nossa, contar. ai, gente, foi assim, foi maravilhoso. E aí, depois que aconteceu esse episódio, tinha os dias da prática ainda. E, gente, foi uma coisa assim, foi bizarro, porque era uma criança antes desse episódio e era outra criança depois. O menino, ele simplesmente virou assim, quase que o pastorzinho lá, sabe? Parou as bagunças, a confusão, parou de causar. E a gente ficou assim, gente, Era esse menino... testemunha. esse menino, ele teve um encontro verdadeiro. Deus. E aí, depois que a gente foi embora, as meninas continuaram lá fazendo trabalho com eles. E isso, assim, foi uma coisa tão, tão doida, porque, assim, foi confirmado aquilo que ele viveu, sabe? Porque a criança não consegue ficar fingindo uma coisa. Ele vai ficar ali uma semana fingindo que ele agora é uma criança boa, uma pessoa tranquila. Não vai, E até porque assim. pra ele não faz sentido esse Pra fingimento, que ele ia né? fazer isso, né? E foi uma coisa, assim, muito, muito, muito interessante, sabe? Foi muito top, assim, foi muito doido. E uma outra coisa que aconteceu recentemente, no nosso culto Kids, era de uma criança que já tinha muito tempo que ela não ia no culto. Ela não tinha mais interesse, assim, sabe? Quando vai crescendo, vai quase chegando naquela fase de pré-adolescente, já começa aquela, ai, mas tem que ir na igreja e tal. E ela já tava meio assim já. Mas ela foi. E aí, quando ela chegou lá no culto, ela, teve o culto e tudo mais, acabou. Aí, segunda-feira, eu já sei o Kids deles. Aí, me ligaram lá, a líder falou, olha, ele tá querendo muito que você venha aqui porque ele quer contar um testemunho e tal. Aí eu, ai, Jesus, o que aconteceu? Não, ele quer te contar alguma coisa. Aí eu já fiquei, ai, o que deve ter acontecido? Senhor, misericórdia. Já imaginou o pior, né? Nossa, eu já fiquei, o que rolou? Aí, quando chegou lá, primeiro ele contou um testemunho de algo que tinha acontecido durante a semana dele, que ele tava fazendo uma coisa que não era legal e que Deus incomodou ele pra chegar nos pais dele e contar pra eles o que aconteceu, pedir perdão. Então, isso já foi assim, deixou os pais impactado, já começou aí. E aí, quando foi no domingo, quando ele foi no culto, ele teve uma visão, que ele viu 2 anjos lá no culto. E que isso, tipo assim, nunca tinha acontecido na vida dele. E que, meu Deus, e ele contando, eu fiquei tipo assim, cara, que doido. Você ficava animada junto Nossa, com ele. eu falei, gente, que fantástico, que incrível. Então, assim, as coisas, elas acontecem, né? E cabe a nós também acreditar. Porque o que acontece também? Muitas das vezes as crianças, elas têm experiências espirituais, elas vivem algumas coisas, e a gente fica assim, essa criança, né, imaginação, inventa demais, viu em algum desenho, viu alguém contando, mas a gente precisa validar, né? E a gente, como líder também, como pessoas que são espirituais e tudo mais, a gente tem que ter esse discernimento, né? Então, a gente está ouvindo ali a criança em espírito, e o espírito vai testificando que aquilo é verdade, né? Então, assim, toda vez que eu vejo uma criança tendo alguma experiência, vendo alguma coisa, tendo uma transformação de vida, ou que algum pai conta um testemunho, né? Que a gente começou a fazer discipulado em casa, né? Os pais discipulando os filhos com devocional e tal, e os pais contando o que estava acontecendo, você fala assim, gente...
funciona mesmo, é verdade. As crianças, elas têm experiências espirituais, as crianças, elas transformam a vida da família delas, né? Elas são canal de transformação. Inclusive, no curso que eu fiz, da Universidade do Discípulo, tinha uma mãe lá, uma das mulheres que estavam fazendo o curso lá com a gente, ela estava lá porque ela não conhecia a Cristo, o esposo dela não conhecia, mas a filha dela começou a ir na igreja. Não sei se foi com um irmão dessa mulher e tal, foi com o tio da criança, uma coisa assim, começou a ir na igreja. E a criança foi sendo ministrada, foi aprendendo, e no fim das contas, a criança ganhou os pais dela para Jesus. E hoje, naquela época, a mãe estava lá fazendo um curso de especialização em Ministério Infantil, porque um tempo atrás, através da filha dela, ela conheceu a Jesus. Então, uma família toda foi salva através daquela criança. Então, assim, a gente vê muitos testemunhos, sabe? Não é uma coisa que a gente fica assim, na teoria. São coisas que acontecem. E, às vezes, a gente não vê porque a gente está tão preocupado com outras coisas, né? Dando tanta atenção, é tanto problema, é tanta coisa acontecendo que a gente não para ver essas coisas que dão um ânimo pra gente, sabe? Que fortalecem a nossa fé, assim. Então, são experiências que eu guardo, assim, no meu coração. Tem outras também, né? Mas, assim, que eu guardo muito no meu coração e eu sei que vão ter muitas outras ainda para eu poder testemunhar, assim, que elas viveram. Só as Amém. pessoas que se dedicam, então, de perto, conseguem enxergar, né? Sim. Elas não passam despercebido por vocês, Sim. ao contrário de nós que não estamos envolvidos. Sim, é muito legal, porque quando você vê uma criança sendo ministrada ou acontecendo alguma coisa, é uma empolgação tão grande que a criança tem, é uma alegria, como se, tipo assim, nossa, eu vou pra Disney, É tipo eu descobri que eu vou pra Disney. A criança tipo fica numa isso. alegria, e muitas das vezes acontecem coisas parecidas com a gente que é jovem, que é adulto, a gente tem experiências espirituais, mas tipo assim, legal, Deus falou comigo, ou então, Deus me mostrou uma coisa, no dia a gente até fica empolgado, mas na gente que já é adulto, parece que isso vai perdendo o efeito da empolgação que Sim, tem na criança, porque a criança não esquece. Não São esquece. coisas que ficam marcadas, tenho certeza, se você chegar nessa criança do aglomerado e perguntar, ela lembra direitinho de Com tudo que certeza. aconteceu, porque fica muito marcado, fica muito incrustado lá dentro, porque ela se sentiu importante. Sim. Porque as crianças, elas são muito deixadas em muitos aspectos. Sim. Então, elas entenderem que elas são importantes para Deus é transformador para elas e para a gente, verdade. quando a gente entende isso, de verdade. Com certeza. Então, a gente pode ver, através do que você trouxe, que o papel da criança não é só, é fundamental, não só de trabalhar, mas de ser exemplo para a gente. Mas como a gente pode colocar uma criança para atuar dentro da igreja? O que a gente pode fazer para uma criança trabalhar de uma forma que ela vai se sentir útil? O que a gente pode fazer? Dar uma função? Se a criança ela vai ter essa autonomia? Se tem que partir de um adulto? Se a gente, enquanto líderes ou pessoas que vão ministrar na vida das crianças, tem alguma função que a gente pode fazer para colaborar nisso? Como que a gente pode deixar as crianças trabalharem? Aí você falou, né? Às vezes a pessoa tá ouvindo agora e fala assim, como assim a criança trabalha na igreja? Como assim? Eu nunca vi isso. Você nunca viu porque os líderes das igrejas, eles são adultos. E os adultos, eles têm um olhar para os adultos. Sim. Né? Quem na igreja que tem um olhar para as crianças, quem trabalha para as crianças, às vezes os pais das crianças e alguns pastores. O meu pastor, graças a Deus, todos os nossos pastores, eles Sempre têm muito teve. essa visão. Mas não são todas as igrejas que são assim, né? Tem várias igrejas que até os pastores não estão nem aí. O que tiver para a criança tá ótimo e é isso aí. Então, primeiro ponto, por que a gente não vê as crianças trabalhando na igreja? Porque os adultos não dão a oportunidade, né? Tem uma coisa que a gente acredita que não é o lugar da criança, que é a posição de liderança. Então, cargos de liderança, de ministério e tudo mais, ainda não é função da criança. Por quê? Porque isso envolve uma maturidade não só espiritual, mas uma maturidade de vida que a criança ainda não tem. Emocional e tudo mais, que ela ainda não construiu, está sendo construída. Então, esses papéis ela não assume. Mas dentro da igreja, tem outras coisas que a criança pode fazer. Mas ainda assim, a gente pensa, como exatamente a gente pode fazer isso? Só que tem uma coisa muito interessante também que a gente está vivendo, que eu acho que é uma tendência que vai crescer cada vez mais, não é uma tendência, é algo que as pessoas realmente vão entender a importância, que é a igreja multigeracional, né? Então, antes, você via num culto adolescentes, crianças, jovens, adultos, idosos. Quem que você via no louvor? Adultos. Quem que você via pregando? Adultos. Quem eram os diáconos? Adultos. E aí, quando você traz para a igreja multigeracional, foi exatamente o que aconteceu aqui no Industrial 1, você vê, no culto de adolescentes, quem faz 99% das coisas? Os adolescentes.
Quem no culto de jovens faz 90%? Os jovens. E no culto das crianças, as crianças também fazem muitas coisas que aqui elas não vão ter oportunidade. Então, por exemplo, no nosso culto Kids, os adultos não oram basicamente hora nenhuma. A Estela faz parte do ministério, ela sabe. Sim. Para tudo. Se vai começar o culto na hora da oferta, se for orar por lanche, se for orar por alguém, tudo. Sempre são as crianças que oram. Por quê? Porque ali é um lugar que elas têm mais liberdade para isso. Às vezes é difícil mesmo num culto de adultos você trazer isso, até porque não é todo mundo que entende. Então, assim, vai abrir o culto, aí vai ter uma criança abrindo o culto, o povo vai ficar assim, por quê? Sabe? Então, é isso que eu vejo de ser uma coisa assim, o quão é importante a igreja multigeracional, as gerações se encontrando e trabalhando ali onde elas se identificam. Então, no nosso culto, as crianças, elas têm muita vez, e elas sempre oram. Começamos também o projeto que a gente já tinha começado ano passado, mas a gente teve que parar por causa da pandemia, que são as crianças no louvor. Então, as crianças também cantam. E a gente vai aumentando essas funções. Daqui a pouco as crianças vão falar também na hora da oferta. Então, a gente está fazendo isso para a criança entender. Olha, não é quando você ficar adulto que você vai precisar, desde agora, você pode servir na igreja, você pode fazer algo, né? E imagina assim... tem pessoas que lá, quando elas estão 18, 20 anos, elas descobrem que elas têm um dom, assim, um talento para cantar e começam a cantar. Mas e se a gente incentiva as crianças desde cedo? Sabe? A gente começou... nessa semana, inclusive, a gente começou a conversar mais com os pais sobre isso, né? E os pais, nossa, meu filho vai adorar, minha filha vai achar incrível, nossa, isso vai ser muito bom, ela cantando lá na frente. Então, olha esse incentivo, né? Ali a criança vai descobrir um dom, um talento, e desde lá ela vai estar servindo a igreja, servindo a Cristo com o talento dela ali que ela tem, né? E aí, olha quanto a gente ganha, né? Olha quantos anos uma pessoa que começa a cantar com 20 anos já né? Podia ter aproveitado para cantar. Que essas crianças elas vão envelhecer. Então, elas vão chegar nos adolescentes já preparadas. Exatamente, já preparadas. Então, tudo que a gente vai vivendo nunca vai ser em vão, né? Por exemplo, eu não fui líder de adolescentes e de jovens à toa. Isso me ajudou muito, me ajuda demais na liderança que hoje eu tenho das crianças. Então, todas essas experiências que as crianças estão tendo hoje, de orar lá na frente das outras crianças, de cantar lá na frente, tudo isso vai sendo uma construção. Tudo isso vai trazendo para elas responsabilidade. Olha, eu não posso chegar lá e cantar sem ensaiar de qualquer jeito. Eu tenho que ter um compromisso. Para Deus, eu preciso tudo que eu vou fazer, mas principalmente para Deus, eu preciso fazer com excelência. A obra não pode ser feita relaxadamente, né? Que fala na Bíblia. Então, eu preciso fazer de uma forma correta. Olha, eu vou orar aqui na frente das pessoas, eu não vou ter vergonha de orar. Se me chama para participar lá na frente, eu vou participar, porque por que eu vou ter vergonha? Então, a gente já vai trabalhando ali na prática muitas coisas com elas. Então, assim, o melhor meio que eu vejo hoje para as crianças servirem e trabalharem na igreja é quando nós temos a igreja multigeracional e no próprio culto delas, ali onde elas se identificam, elas servem. Claro, no culto dos adultos, a criança pode cantar no louvor? Pode. Pode orar? Pode. Mas eu sempre vou defender a igreja multigeracional, porque não é que ela é a única que dá certo e quem não faz assim está errado, não é isso. Mas por experiência própria, pelas nossas vivências, a gente tem visto que isso é uma maneira de frutificar, assim, de uma forma gigantesca. E dar o foco para aquelas pessoas. Para aquelas pessoas, de valorizar aquelas pessoas, de fazer com que aquelas pessoas entendam que aquele lugar é importante, que elas têm responsabilidade ali, chamar outras pessoas, as outras pessoas vão querer estar ali, porque os pares delas estarão ali, né? Se eu chamar um adolescente para ir num culto de idosos, ele vai ficar tipo, mas por quê? Chama um adolescente, é um culto de adolescente, a igreja é preta, tem luz. Eu falo assim, nossa, eu quero. As músicas são animadas. As músicas são animadas, então ele vai. Então essa coisa das gerações, ela é muito importante, né? E trazer a criança para ela trabalhar nessa questão das gerações também é muito importante. Não é o único. Qual o exemplo que a gente tem, assim, um dos maiores exemplos na Bíblia? Samuel, né? O sacerdote Eli já estava ali com Samuel desde que ele era pequenininho trabalhando, né? O Senhor chamou Samuel, Samuel, Samuel. O que está acontecendo? Samuel, Samuel, até que ele entendeu. Eis-me aqui, Senhor. E em Samuel mesmo fala, né? Que Samuel ministrava a palavra de Deus, ainda menino, usando estola sacerdotal de linho. Então ele estava assim, dos pés à cabeça, preparadinho, no esquema, junto com o sumo sacerdote ali, super importante. Não estava num culto kids, estava ali mesmo, né? No templo ali deles e já ajudando. Como? Não sei. Às vezes ele ajudava tocando, às vezes ele já ajudava limpando, às vezes apagava, acendia a luz. Não sei o que ele fazia. Mas desde pequeno, Samuel estava ali com alguém importante.
usando uma estola, usando uma coisa importante ali, de linho, super chique, ajudando nas coisas, já trabalhando desde cedo. Jesus, a gente vê também que ele já ficava lá nas sinagogas, discutindo, conversando, desde que ela era jovem, tinha um conhecimento. Então, assim, precisamos voltar o nosso olhar, né? Temos um culto kids, use mesmo as crianças, envolva as crianças. Não trabalhe com igreja multigeracional ainda. Busque formas com que no seu culto, no seu momento, no seu GECEL, seja o que for que você vai fazer, inclua as crianças, né? Porque elas precisam entender que elas são importantes e a gente vai estar, assim, perdendo demais de não envolver as crianças, né? O reino vai estar perdendo de não envolver as crianças. E são duas coisas que eu acho muito importantes. No culto geracional, as crianças também vão perdendo a vergonha, que você vê muito em adolescente, por exemplo. Ora pra gente no GCL e não quer orar porque tem vergonha. Ora, faz isso pra gente, não quer fazer porque tem vergonha. Quando a gente já... Aí o outro ponto importante. Quando a gente já vai instruindo e preparando desde cedo, quando chega na fase que é o ápice, vamos dizer, que é quando você vai ser adulto, você já está super bem preparado. Isso. Você já aprendeu no culto kids como que você tinha que orar e como que você tinha que louvar. No culto de adolescentes, você aprendeu a pregar. E quando chegar na sua hora, lá nos adultos, você já vai saber tudo, porque você já fez tudo. Você já teve a oportunidade de fazer tudo. Isso. E não sentiu vergonha, porque por mais que num culto, por exemplo, até de adolescentes, se a gente coloca uma criança para cantar ou para orar, ela vai sentir vergonha, Vai. porque aquilo não é o nicho dela, aquilo não é o lugar dela. Ela sabe que tem pessoas maiores e que muitas das vezes, segundo ela, vai estar mais preparada do que ela para fazer. Ou até vai rir dela, né? Sim, ela vai sentir vergonha. E no culto dela, ela vai se sentir abraçada e vai se sentir importante. Então, assim, ver elas trabalhando é muito gostoso, é muito lindo, porque a gente vê o potencial. Não que a gente não foi investido. Eu fui muito investida quando era criança. Você, a Fernanda, todos nós, que hoje já somos mais velhos, a gente sabe que de uma forma ou de outra teve um investimento na nossa vida. Sim. Mas quando a gente vê uma criança, desde criança, já sendo investido pesadamente para ela estar lá no louvor e ela aprender em casa que todo dia, se ela vai cantar tal música, ela tem que ler, cantar a música em casa, aprender o tom, ela já vai aprendendo, e você vê assim, é um esforço tão legal, Sim. que por a gente não estar acostumado de uma forma ou de outra, a gente diminuir as crianças, então quando a gente vê isso acontecendo, a gente fica assim, gente, que coisa linda! Incrível. E traz um senso de responsabilidade, né? Ela aprende que ela precisa ter uma rotina de oração, ter uma rotina de estudo. E sobre isso, sobre a igreja geracional que você comentou, isso é muito importante. A gente estuda a mesma Bíblia, só que em contextos diferentes, com a linguagem diferente. Isso. É voltado para aquela geração. Então, eu não vou explicar da mesma forma que eu explico para um idoso, para uma criança. Porque ela não entende Assim, ainda. às vezes sim. Para um idoso. Tô brincando, mas é porque meu pai, ele tá passando por esse processo. E eu falo assim, que é muito incrível. Meu pai já é idoso e eu vejo nele como eu vejo as crianças no culto kids. Aprendendo as coisas e ficando tão empolgado, porque ele sente que perdeu tempo. E como seria diferente se ele tivesse sido investido desde criança. Sim. Então, assim, ele fica doido. Quando eu venho trazer minha sobrinha no culto kids, ele fica assim, gente, que coisa mais linda, que legal, ela tá no culto, ela tá aprendendo. Então, assim, Vira muito criança de bom. novo, né? Vira criança de novo. Mas sobre a linguagem, né? Sim, não, a com linguagem certeza. é diferente. Igual você usou o exemplo. Você não vai falar, pegar do coleguinha é errado. Não, pro adulto você já fala diferente. E tentar encaixar numa linguagem que ela entenda. Porque não adianta você tentar passar uma mensagem que vai chegar nela de uma forma completamente diferente. É em vão. E essa é o foco da igreja geracional. A gente estava falando muito sobre a espiritualidade da criança, de desenvolver essa espiritualidade. E, de novo, um contraponto dos adultos. A gente vê muitos relatos de adultos falando sobre perseguição e ataques espirituais, sobre áreas da vida que são mais sensíveis a caírem no pecado, e como essa espiritualidade é tão importante. E eu acredito, Fernanda, que o mundo espiritual é muito maior que o mundo natural, e que para os cristãos a gente tem que ter um foco nisso, a gente tem que resguardar mesmo. E como que a gente lida com essa espiritualidade da criança? Elas também sofrem esses ataques espirituais, elas também têm áreas da vida que são mais suscetíveis ao pecado. Como que a gente lida com a espiritualidade? E só um adendo, que é uma dúvida que eu tenho mesmo. Porque a gente ouve muito de... não,
fez alguma coisa para tal família. Se não vigiar, vai atingir a criança primeiro, Pode ser porque ela é hereditária. também, tipo assim, fez uma macumba para a família do fulano. Se os pais estão fortes, tem que tomar cuidado com a criança, porque a criança é a parte mais Sensível. fraca Aham. da família, porque ela não tem desenvolvimento espiritual. Então, por tudo que a gente conversou, não faz muito sentido, mas a gente ouve muito isso. Isso é um fato? Isso realmente acontece? Então, vamos lá, pegar Um pouquinho das duas. vamos lá, aos poucos. Primeira questão, né? Essa questão desses ataques espirituais e tudo mais. Se a gente entende que a criança, ela tem essa questão espiritual, que ela precisa desse lado positivo, ela também vai ser atacada pelo lado negativo, né? Porque não adianta. Quando a gente está no mundo espiritual, a gente não está só vivendo ali sujeito a coisas boas. Quanto mais a gente se envolve nisso, quanto mais próximo de Deus a gente está, quanto mais diferença a gente faz, mais o lado ruim da força vai querer nos impedir. Né? E uma questão muito prática disso são os dois maiores libertadores da Bíblia, que é Moisés e Jesus. Duas pessoas destinadas a libertar o povo de Deus, né, da escravidão. E aí, o que aconteceu? Tanto com Moisés quanto com Jesus, quando eles eram crianças, eles passaram pela questão de um decreto que teria que matar todas as crianças que fossem da idade deles. Por quê? Era porque eles eram homens que iam impactar o mundo para sempre, e o diabo sabia disso. Então, se matasse eles desde que eles eram crianças ali, aquilo não viria a acontecer. Só que Deus já tinha todo o plano ali arquitetado, e eles não morreram, eles se salvaram. Mas desde bebê, Jesus e Moisés, eles foram atacados para que eles não cumprissem o propósito deles. O diabo sabe que todos nós nascemos com uma missão. Todos nós nascemos com um propósito. Além da grande comissão de ir e fazer discípulos, todos nós temos um chamado específico. E desde criança nós podemos servir. E assim, por mais que muito crente não saiba disso, o diabo ele sabe. Então ele vai querer atacar sim a criança. Ele vai querer atacar a infância, né? Quantas coisas recentes que a gente está vendo aí de ataque à infância, né? De erotização das crianças, adultização das crianças. Quantas coisas ruins a gente vê acontecendo. E tudo isso, por mais que às vezes pareçam só ataques políticos, ataques ideológicos, são ataques espirituais. Então, tudo isso faz parte, sim, de um mundo espiritual, né? A gente entende que a gente vive num mundo espiritual e tudo isso faz parte de um contexto espiritual. Então, às vezes, a gente não percebe, mas o tempo todo o inimigo, ele tá mesmo atacando sobre as crianças, porque eles sabem a potência que as crianças têm. E as crianças são muito moldáveis, muito Muito. ensináveis, né? Então, assim, essa fase da criança, que o cérebro dela ainda não está totalmente maduro, é uma fase que é muito boa para aprender. Só que, da mesma forma que é muito boa para aprender pro lado bom, é muito bom para aprender pro lado ruim. Então, por isso que a igreja ela tem que se preocupar, os pais precisam se preocupar em ser as pessoas de referência, porque o mundo vai estar o tempo todo, das mais diversas formas, atacando as crianças. E isso numa forma geral e também em formas mais individualizadas. Por exemplo, eu quando era criança, eu tinha muito pesadelo e eu tinha muita visão. Muito, muito, muito mesmo. Às vezes tinha vezes que eu estava tendo essas questões no meu quarto e na mesma noite os meus pais estavam lá no quarto deles também. Questão espiritual, batalha espiritual. E eu tenho isso desde criança. Então, assim, para nos desestabilizar, para nos dar medo, para nos paralisar. Então, o diabo ele vai olhar assim, fez 18 anos, vou Agora atacar nessa vida, agora está pronto, maior de idade. Não importa. E ele sabe que desde que a gente nascemos com um propósito. Então, ele vai sim investir contra essas crianças. E nessa questão dessa questão Do lado mais fraco, do né? lado mais fraco, né? A gente sabe que, assim, os adultos, a família, todos os adultos, eles são responsáveis por uma criança. Se a gente está aqui num ambiente que os pais não estão, mas tem crianças, nós somos os responsáveis por aquelas crianças. Então, os adultos, eles sempre vão ser os responsáveis por aquelas crianças. Só que ser responsável por alguém não quer dizer que aquela pessoa ali, ela é um ser, assim, não importante a nada, é uma ameba, não quer dizer isso. Quer dizer que existem muitas responsabilidades, aquela criança ainda não tem todas elas e ela precisa de ajuda. Só que ela já é um ser, e ela já é um ser espiritual. Já é um ser que tem alma, corpo e espírito. Um ser que já tem vivências, um ser que já tem experiências. Né? Muitas pessoas falam, as crianças são uma folha em branco. Gente, as crianças não são uma folha em branco. As crianças têm vivências, as crianças têm experiências. Chega uma criança para nós de 4 anos, ela já tem vivências,
vivência, ela já tem experiência, ela não é uma folha em branco. Então, esses ataques à família, aconteceu tal coisa e tudo mais, os pais, eles são sim, eles têm uma autoridade sobre os filhos, né? Uma autoridade espiritual, uma autoridade no mundo mesmo, né? São os responsáveis por elas, mas às vezes, se tem uma criança, igual aquele caso lá, só a criança ir na igreja e a família é toda avacalhada, a criança, ela tá ali na espiritualidade dela. Os pais estão ali na vida avacalhada, mas a criança tá na espiritualidade. É aquela questão que eu contei também do aglomerado da Serra. O pai nem sabe onde que tava, a mãe totalmente perdida, o filho tava ali tendo a experiência dele com Deus, né? Então, assim, o que a gente sempre quer para a criança é um lar de harmonia, é um lar em que todos conheçam a Cristo, é um lugar onde ela se sinta bem, né? Que não tenham ataques aos pais. O cenário ideal, O cenário ideal, mas a gente sabe que não é sempre assim que acontece, né? Então, é mais um ponto para a gente sempre estar preparando aquela criança. Agora, a criança, né, não teve investimento de ninguém, não foi ensinada sobre nada, ela vai ficar mesmo ali, no meio do olho do furacão, perdida no tiroteio. Então, a gente precisa, sim, investir nessas crianças, acompanhá-las de perto, caminhar com elas, né? Na verdade, isso é até um papel dos pais, mas que a gente vai até falar um pouquinho sobre isso, né? Mas a gente trabalha com o ideal, né? Com a família ideal. Mas a gente sabe que nem sempre é isso que acontece e por isso que a gente tem que trabalhar essa espiritualidade da criança. Querendo ou não, a salvação ela é individual, né? Não é porque os pais são de tal jeito que o filho vai ser de tal jeito. Então, a salvação é individual. Independente do que está tendo um processo ali com X pessoa, a outra pessoa, ela é um membro. É um corpo só, mas ela é um membro, ela é importante. Então, a salvação é individual. Às vezes, os pais não foram salvos, mas a criança é, porque a salvação é individual. Então, assim, são muitas questões, porque é difícil mesmo a gente desvincular as crianças dos adultos, porque elas são dependentes dos adultos, né? Igual, quando a gente trabalha com o Ministério de Crianças, a gente nunca está trabalhando só com as crianças, é sempre com a família da criança. Por quê? Porque a criança tem que ter um responsável por trás. Então, sempre envolve a família muito assim. Mas a gente sempre tem que lembrar, a salvação é individual. Cada pessoa é uma, cada pessoa é única para Deus. E sempre trabalhar nesse ponto. E nem sempre o contexto vai influenciar a criança. Eu tenho experiência própria. Os meus pais, eles nem sempre foram convertidos, a gente não tinha uma vida de espiritualidade na igreja e tudo mais. A gente acreditava, mas não praticava. Então, quando eu era pequena, eu sempre tive experiências com sonhos. Eu sempre fui uma criança que sentia muito, que tinha muitas visões, muitos sonhos. E, ao mesmo tempo, tinha muita paralisia do sono. Então, assim, eu ficava desesperada. Meus pais achavam que era coisa da minha cabeça, que era só um pesadelo. Mas não, hoje eu reconheço que era a minha espiritualidade sendo aflorada, desde quando eu era pequenininha. Então, quando isso acontecia, mesmo a gente não sendo cristão, eu orava. Do meu quarto, era eu e minha irmã, eu ajoelhava lá pequenininha, com 5 anos. Eu pedia ao Papai do Céu, tira esse sonho de mim, Papai do Céu, me protege. Então, eu já tinha consciência de que Deus poderia me ajudar, mesmo não sendo ensinada na minha família, porque nós não tínhamos a prática de orar. Então, eu não precisei que os meus pais me falassem quando acontecer isso. Ora, eu já tinha me ligado disso. Então, a criança, ela é inteligente. Ela consegue perceber quando aquilo é um pesadelo e quando aquilo é algo a mais. É claro que é muito importante ter pais que ensinem ter o caminho certo, né? Ter um caminho. Mas, às vezes, as crianças são inviabilizadas, elas duvidam muito, os pais duvidam muito da criança. Eu falava e eles não acreditavam em mim. Se dependesse deles, você não teria ia ficar esse mesmo quadro para sempre. Para sempre. E graças a Deus, eu orando, e eu via que Deus trazia um conforto para mim, então eu comecei a ter a prática de oração. E eu creio que, assim, que foi o meu primeiro encontro com Deus. O primeiro passo, né, para a vida espiritual. Não foi precisada ser levada à igreja, porque Deus já tinha me tocado antes, e aí foi só um processo mais facilitado para que eu fosse até Jesus e me convertesse. Mas isso foi bem depois, eu já era adolescente. Sim. Não, pode falar. E é muito legal, porque, por exemplo, a minha mãe também, ela começou a ir pra igreja na igreja católica, mas a minha avó não ia, meu avô não ia, ninguém da família ia. Ela acordava todo dia não, né? Todo domingo, 7 da manhã, sozinha, arrumava, e ela descia sozinha pra ir ver a missa, pra fazer acho que é crisma dela. Tudo que ela tinha que fazer lá na igreja católica, ela participava do louvor criança, do coral. Então, ela sempre teve essa sede de Deus. E ela foi a primeira a conhecer o evangelho, a primeira que aceitou Jesus e quem levou a minha avó para a igreja. Então, assim, foi através da vida dela,
de desde a infância, de alguma forma, o espiritual dela ter sido aflorado, de alguma forma isso nasceu, essa vontade nasceu nela e Aham. ela foi. E aí ela não saiu. Sim, porque assim, se a gente fala também que sempre depende dos adultos, a gente tá falando que o adulto é a ponte entre a gente e Deus e não Jesus. Sim. Jesus é a ponte, né? A gente tem acesso a Deus através de Jesus ali, o Espírito está em nós. Então a gente não precisa de um ser humano, né? Isso Um já terceiro. ficou lá no passado, já passamos dessa fase, graças a Deus, que tem que ter um homem para nos fazer ligação até Deus. Não, né? Jesus já veio, já rasgou o véu, já é a nossa ponte. Então a gente sempre traz o papel do adulto como alguém que vai instruir Estimular, mesmo, né? estimular, sabe? Como alguém que já está mais avançada espiritualmente, mas a criança ela não depende do adulto nessa questão espiritual, né? Não é uma dependência para ela falar com Deus, para ela ter espiritualidade com Deus, senão a gente está colocando o adulto com esse papel de Jesus, E uma que não é o condição papel pra do essa adulto, criança e uma ser salva, condição, né? exatamente. Então assim, quantas crianças, né? Quantos adultos, por exemplo, não foram salvos lá, tava tomando banho, teve uma experiência, tava lavando roupa, teve uma experiência, e as crianças também, Só leva tava na um ano. escola, teve uma experiência, tava sei lá onde, teve uma experiência. Então assim, tudo que a gente fala, a gente não pode pôr numa caixa, né? A gente não pode dessa forma com todo mundo. Não, os adultos eles estão sempre como um apoio, mas a dependência espiritual do relacionamento da criança com Deus é Jesus, é o Espírito Santo. Nunca vai ser um outro adulto, um né? E terceiro. temos exemplos assim disso. Não, e é interessante isso, porque a gente vê, igual quando a gente estava falando dos ataques, o mundo ideal seria a família estruturada, a criança crescer nessa família, ser ensinada, instruída. Esse seria o mundo ideal, porque, infelizmente, existem casos, mas existem muito mais casos do contrário, que são famílias desestruturadas, Sim. cresce uma criança desestruturada, um adolescente desestruturado, vira um adulto desestruturado. Então, é lógico que existem casos de uma família desestruturada, lá a criança floresceu. Mas se essa criança, mesmo florescida, tivesse tido o estímulo, ela tinha tido um potencial muito maior. Com certeza. Então, a gente vê, por mais que às vezes dentro da igreja a gente não vê a importância das crianças, mas o diabo ele é muito astuto e ele vê essa importância. Porque é o lugar que ele mais ataca é a família. E ele sabe que destruindo uma família, ele não destrói a família, ele não destrói os adultos, ele destrói tudo que vai vir depois. Então, assim, a vida da criança... eu acredito que você sentiu muito isso quando você foi no aglomerado. Com uma família desestruturada, é uma coisa, assim, muito difícil. Porque a gente não viveu isso. Então, a gente conseguir entender e aconselhar Essa e outra ajudar realidade é muito. Você vê uma criança tendo uma maturidade pra viver uma coisa que você, se fosse a sua mãe fazendo, você não teria maturidade pra viver isso. Então, assim, é uma situação muito complicada. E o diabo, ele percebe isso, que muitas das vezes dentro da igreja não é percebido. Então, por isso que é importante a gente estar sempre atento às nossas crianças. Sim. Que é como você fala, elas não são o futuro da igreja, elas são a igreja agora. Isso, elas são o hoje. Elas vão estar lá no futuro também, mas desde hoje Elas já são. já são. E como você disse, a criança ela também é um símbolo de pureza. A gente vê na criança um ideal, uma forma de... né, uma pessoa ideal, por mais que tenha defeitos, mas a gente vê muita pureza, vê muita coisa boa na vida de uma criança. São muito ensináveis. E elas têm um contato, né, um contato grande com a maldade humana de vários aspectos, né? Você acha que o processo de conversão de uma criança, por tudo isso dela, pelo coração mais ensinável e tudo, é mais fácil? Ou é uma coisa que pode ser barrada por causa de o contato com a maldade humana e isso acabar machucando e gerando feridas e a criança não conseguir se abrir? E você acha que uma criança, como você disse, né, da salvação é individual e independente da criança a família ser salva ou não, a criança pode ser salva. Mas mesmo ela não conhecendo a Cristo, você acredita na salvação dessa criança? Então, esse é um assunto que, assim, é o mais polêmico, eu acho, né, de todos. Se a criança é salva ou não, se a criança morre, como que vai pro céu, ser, não vai? né? Então, assim, a primeira coisa de tudo é a gente entender que existe a graça e a misericórdia de Deus. E tem coisas que elas não estão explícitas, ditas lá na Bíblia. Então, não traz uma passagem, assim, muito clara. Se uma criança morrer, ela vai para o céu. Tipo assim, não tem isso. Mas a gente entende, né, esse tempo de ignorância da criança. Por exemplo, uma criança de 2 anos. Ela já mente, ela já desobedece, tudo mais, beleza. Morreu. Vai para o inferno.
Eu, sinceramente, Carol, não acredito que ela não vai ser salva por causa disso. Por quê? Porque Deus, ele tem a graça dele, ele é misericordioso, é levado em consideração o tempo de ignorância. São vários pontos que são considerados. Mas isso não nos dá um aval para, não, beleza, se a criança morrer, ela não vai para o inferno, então a criança não precisa de salvação, não precisa fazer nada e deixa para lá. E não é a verdade. Até porque a salvação, ela vai nos levar a muitos outros processos de aprofundamento de intimidade com Cristo, de uma vida com Cristo, né? Não é porque a gente vai, faz coisas, a gente é salvo. A gente é salvo e por isso a gente tem alegria em fazer tudo que a gente faz. A gente tem alegria em servir, alegria em adorar a Deus, alegria em tudo. Não é pelas obras que a gente fez. A gente tem fé em Cristo e aí as obras acontecem de uma forma espontânea. Não porque a gente fez alguma coisa ou não fez alguma coisa que a gente vai ser salvo. Então, a gente tem que levar as crianças a essa revelação, a esse entendimento de quem é Cristo e tem que ensinar sim. Por quê? Por que precisa a gente ensinar a criança boas maneiras? Por que precisa a gente ensinar a criança sobre respeito? Por que precisa ensinar a criança sobre obediência? Se a criança ela não tivesse essa tendência, essa raiz do pecado, a pecar, a gente não ia precisar explicar isso para ninguém. Ia nascer assim e nem ia existir no futuro, porque se desde criança ela nunca teve, adolescente não vai ter, adulto nunca ia ter, não ia ter pecado no mundo, nunca ia ter problema nenhum. Mas, né, todos pecamos, né? Então, assim, a criança, desde que ela nasceu, né, ela precisa ser instruída pelo que é correto. Por quê? Porque a nossa tendência é seguir a nossa carne, aquilo que a gente quer. Muitas das vezes, e não sempre o nosso espírito. Principalmente a criança que está caminhando numa maturidade espiritual, né? Então, quando Paulo traz aquela passagem de aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero, eu faço, ele está falando de pessoas que estão ainda nesse processo de maturidade espiritual, né? Não está falando de um cristão completo. E a gente está nessa caminhada. E a criança também ela está numa caminhada. A gente não acredita que a criança já aprendeu tudo que ela tem para aprender. Ela está num processo, ela já sabe muitas coisas importantes, mas é um processo. Ela não nasceu pronta. Não nasceu pronta, é um processo. Então a gente sabe que muitas das coisas que ela vai fazer não é porque o espírito quer, é porque a carne dela quer, porque ela vai fazer uma pirraça para ela conseguir o brinquedo que ela quer, sim. Ela vai mentir para encobrir alguma coisa que ela fez. Então, assim, por isso que a gente precisa instruir a criança, porque a tendência dela é fazer o que é errado. Então, precisa, sim, falar sobre pecado, por mais que tem, sim, a pureza da criança, tem, sim, toda a inocência, todas essas coisas que a gente falou. Mas, por outro lado, também a carne dela sempre vai fazer com que ela tenda a obedecer aquilo que a carne dela quer. Por isso que, desde criança, temos que instruí-las no caminho, né? Ensinando sobre isso. E filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente, crentinho é não, né? A gente vai na igreja, sempre foi na igreja, mas a gente precisa levar a criança a esse momento de revelação, o momento dela que teve revelação de quem é Jesus, essa transformação aconteceu na vida, ela reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Então, sim, as crianças precisam ser salvas, precisam testemunhar isso, precisa ter esse momento de salvação mesmo, porque filho de crente, crentinho é não, é mentira. Então, elas precisam passar, sim, por isso. Mas essas questões, e se a criança morrer? E se isso acontecer e tudo mais? São mistérios que a gente confia mesmo na graça e na misericórdia de Deus. São coisas que a gente vai saber quando a gente morrer. Mas eu, particularmente, Carol, a minha opinião é que sim, se uma criança morrer, ela vai ser salva. Não adianta a gente ficar criando hipóteses na nossa cabeça. Porque tem coisas que assim, não vão ter... igual, nossa, na questão até que teve aqui o debate com o pastor Rafael. Quando vai falar sobre escatologia, às vezes as pessoas elas pensam nas coisas mais nada a ver, ao invés de pensar no importante. E quando a gente... Aí ficam umas coisas... Vai viajando tanto que às vezes o que é importante... Muita conspiração. O que é importante... O pessoal não quer estudar. Eu não sei sobre escatologia porque é muito difícil. Mas é claro, porque fica viajando nas coisas que são muito complexas e o que é importante não aprende. Então, é muito importante a gente falar sobre essa questão da criança precisar ser salva e tudo mais. A gente precisa sempre falar sobre isso, porque as pessoas olham esse ponto como um ponto para deixar ser feitas as coisas de forma relaxada, para não precisar olhar para a criança, mas ao mesmo tempo isso não pode ser um debate que a gente tem que ficar levantando toda hora. 2 anos. E aí, gente, será que ela foi salva ou não foi? Quantos anos ela 3 anos. Aí agora, e um bebê que ele nasceu e passou 2 horas, ele morreu, não conheceu Jesus. E aí foi salvo. Então, assim. Tipo assim, fez 12 anos, tá pronto pra ser agora, salvo. são pontos que, sabe, eu creio sim que eles serão salvos. Mas assim, gente,
sabe? É tão pequeno perto das outras coisas que tudo isso, envolve, tem tanta né? coisa que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer? Falar de Cristo para essa criança, discipular essa criança, é as coisas que a gente pode fazer. O que não pode ser feito, não cabe a nós, não pode ser feito. E pronto, confiamos em Cristo, na graça dele. A gente ensina, mas não é certeza que ela vai entender. Não é Sim. certeza que ela vai ser tocada, absorver o conteúdo. Igual você falou a frase que eu achei muito legal, que filho de crente às vezes não é crente. Mas a gente tem que fazer o nosso papel. A gente, no caso, eu falo pais, adultos, pessoas que têm mais maturidade para entender e que são comissionadas a passar para as gerações que estão vindo. Isso. E falando sobre isso, a importância do papel dos pais na formação de uma criança, principalmente no contexto cristão, como que esse pai pode abordar, falar sobre Jesus, falar sobre a Bíblia, sobre as coisas que envolvem o reino de Deus de uma forma simplificada, para que essa criança entenda e absorva aquele conteúdo que o pai quer passar. É claro que assim, a criança tem sua individualidade e tudo mais, como a gente já falou aqui. Mas qual que é o papel dos pais nesse caso, no cristianismo? E esse é um assunto que, assim, é o segundo assunto mais polêmico, né? Porque o que acontece? Muitas das vezes os pais, eles entendem que é de total responsabilidade da igreja a espiritualidade dos filhos. Mas isso não é verdade, né? O nosso ministério chama Flechas Kids. E quando você vai pegar a referência da passagem, né, como flechas na mão do valente, essas flechas, elas são principalmente, os valentes, eles são principalmente os pais. Essas flechas são os filhos da mocidade. Então, os valentes são os pais das flechas. Só que nesses valentes também entram os líderes, os pastores, todos que estão envoltos nessa construção da criança. Mas os pais são os principais valentes, os principais arqueiros que lançam essa flecha, que é a criança. Então, os pais, eles são os primeiros discipuladores dos filhos. Eu não posso, como líder, ser a principal e primeira discipuladora das crianças que estão ali comigo, que têm os pais cristãos. Claro, tem um contexto que os pais não são cristãos, mas não é isso que a gente está tratando agora. Num contexto que os pais são cristãos, estes pais são os primeiros discipuladores dessa criança. Por quê? Porque quando o Provérbios traz, ensina a criança no caminho em que se deve andar e nunca mais se desviará dele, quem é a única pessoa que está ali com a criança o tempo todo, caminhando com a criança, ensinando a criança, são os pais. Né? Então, se eu tenho um culto, um GECEL e mais uma outra programação. Eu vejo as crianças 3 vezes na semana. São 2 horas por dia. Então, no total dá 6 horas. Quantas horas tem uma semana para eu ser a responsável por uma criança, por ensinar, para mostrar o caminho em 6 horas semanais? Não tem como. Então, os pais, por serem as pessoas ali, primeiro, autoridade espiritual sobre os filhos, né? A principal autoridade espiritual. Segundo, são eles que estão convivendo com as crianças. Então, essa responsabilidade principal é dos pais. E aí, cabe à igreja dar todo esse suporte. Então, só os pais também, às vezes, né, vai faltar alguma coisa, tem coisas que a comunhão ali da igreja, que a gente trabalha na igreja, vai ser importante. Mas só os pais também ali, só a igreja ali também, não é o suficiente. Então, sempre que a gente fala, eu até falei isso no começo, sempre que a gente vai trabalhar ministério de crianças, é sempre igreja e família andando juntos. E os pais precisam entender, né? E aí, como que pode fazer isso, então? Aqui na igreja, tinha uma coisa que, né, eu já fazia há muito tempo, os adolescentes já faziam, que são os devocionais. E a gente entende a importância do devocional, né? A gente entende que não é só você vir ao culto de domingo que você vai ter ali a sua espiritualidade. Você precisa ter uma intimidade com Deus. E essa intimidade, ela vai ser construída no seu dia a dia. E com a criança, a mesma forma. Então, não tinha entre as crianças, entre os pais, essa cultura do discipulado, do devocional. E é uma coisa que eu sempre quis. E aí, ano passado, a gente começou, foi fazer um teste e deu super, super, super certo. Então, os pais, eles recebiam um material e durante 5 dias da semana, de segunda a sexta, os pais tinham que ir com os filhos estudar aquele material. Então, acho que, assim, pelo menos aqui na igreja, claro que já tinha alguns que trabalhavam, mas a grande maioria até queria fazer alguma coisa, mas, assim, não sabia como, não tinha um direcionamento. Então, a igreja, ela entra com esse papel de ajudar os pais. Por quê? Porque os pais, eles não fizeram curso, não são especializados, muitas vezes, em ministério infantil. Né? A gente que está trabalhando, a gente estuda mais sobre isso, a gente entende mais sobre isso. Então, a gente entra
com a autoridade ali, com o papel do pai, com o convívio do pai, e entra também com essa outra questão da igreja. Então, como igreja, a gente está ali para dar um suporte. Então, a gente oferece os materiais que os pais podem dar, né? Auxilia, fala com ele qual que é a melhor maneira. E a gente sempre trabalha nessa questão, assim, dos devocionais. Pega a história da Bíblia, né? Que a gente sempre vai tratar a Bíblia, e traz mesmo para o contexto da criança, sempre como aplicação prática para que ela faça. Então, essa semana a gente está estudando sobre obediência. Então, vai pegar ali histórias da Bíblia que estão envoltas com obediência e trazer para a vida da criança. Por quê? Porque a gente não está lá no seminário com a criança, né? A gente não quer que os pais façam um seminário, não é para as crianças ficarem aprendendo teologia, é para a criança ter uma aplicação prática. É para isso que serve. Tem que ser algo rápido. A criança, você vai ficar 2 horas ouvindo um culto. A criança, ela vai ficar 20 minutos te ouvindo. Sim, um podcast de 1 hora. Um adulto, adolescente vai ouvir. A criança, ela não vai dar conta, ela não vê nem desenho por 1 hora, às vezes. Então, a gente tem que entender ali qual que é a questão. Então, algo que seja na linguagem delas, algo que seja aplicado para a vida delas. E aí vai trazer essa aplicação. Olha, obediência por causa disso, disso e disso. E você tem que fazer desse jeito, trazendo aquela aplicação para ela. E assim, Bíblia, né? É o melhor mesmo, é pegar a Bíblia, trazer ali as questões da Bíblia, como que a gente pode aplicar aquilo ali de forma prática. Né, e trazendo a autonomia da criança. Então, assim, o adulto está ali auxiliando o pai? Sim, mas a criança ela pode orar, ela pode ajudar a ler a Bíblia, pode fazer o que for preciso ali e tal. Então, assim, a gente sempre disponibiliza esses materiais, e eu também estou sempre à disposição, assim, eu quero fazer, mas eu não sei o quê. Aí a gente vai lá, procura um material, né, que a gente está agora, nesse meio tempo, a gente não está passando esses devocionais para os pais, mas eu queria fazer tal devocional. Aí a gente vai lá, pesquisa ou monta alguma coisa e manda para os pais que procuram, então eles fazem, né? Às vezes você não precisa ter um devocional pronto, você pega a Bíblia, lê a Bíblia corrida com o filho. Então hoje a gente vai começar Mateus 1, 2, 3. Lê com eles Mateus 1, 2, 3 e explica, olha, nesses capítulos, o que você entendeu? E vai fazendo assim com a criança. Então tem muitas formas que a gente pode fazer, tem livros de devocional para as crianças, tem Bíblias que são próprias com isso, que já vem um estudo ali para a criança. Então tem muitas maneiras, a gente não pode se acomodar e achar que isso não é importante, né? Eu ler a Bíblia, tá bom, meu filho vai no culto e já tá bom também. Não, você lê a Bíblia, você entende que é importante para você, você entende que orar é importante para você, é importante para o seu filho, ele é um ser espiritual. Então, da mesma forma que você entende que você precisa dessa alimentação espiritual, o seu filho também precisa. Um pai, ele nunca, jamais vai deixar um filho 1 semana sem comida, sem água, nunca, porque ele sabe que o filho dele pode morrer. Mas por que muitos pais deixam os filhos por 1 semana sem leitura da Bíblia e sem oração, sem incentivá-los a isso? E a morte espiritual, né? Então, muitas das vezes, não tem essa percepção. Então, a gente entra com essa questão de dar um auxílio mesmo, uma instrução para os pais, falar, olha, você entende que a espiritualidade para você é importante? Para o seu filho também é. Como que eu posso fazer isso? Olha, tem esse material, você pode fazer dessa forma, você traz na linguagem dele e tudo mais, e assim a gente vai auxiliando os pais. E os pais, sendo essa autoridade espiritual sobre as crianças, eles também têm a responsabilidade. Então, eles vão ser cobrados também por aquilo que ele está expondo para o filho, ensinando para o filho também. E às vezes a gente acha, nasce uma criança, nasce um pai. Não, o pai é um processo, ele vai aprendendo ao longo das experiências com o filho, como ele pode ensinar, como ele pode mostrar com exemplos, com o cotidiano, porque ele vive com o filho 24 horas por dia. Então, às vezes, ele não sabe como falar, mas aí ele sabe como se portar, como ser um bom cristão, que vai ser um espelho para aquela criança, porque aquela criança está vendo. Então, meu pai faz isso. Então, se meu pai faz isso, eu vou fazer igual. São espelhos. E elas observam muito. Então, às vezes, elas não estão nem aí porque você tá falando, mas ela te observou o dia inteiro. E ela aprendeu com você coisas boas e coisas ruins. Então, cabe a gente, né, ficar muito atento, porque criança tem uma percepção, assim, gigante para isso, para as nossas ações. Certeza. E hoje, Carol, já tem um tempo que você está trabalhando com o Ministério Infantil, agora com a pedagogia, com os dois juntos. E com todas as suas experiências, qual você acha que é o maior desafio, a maior dificuldade que o Ministério Infantil enfrenta hoje, que as crianças enfrentam hoje? Se na igreja isso é uma coisa que tem crescido, esse estímulo, esse incentivo, realmente está crescendo ou não? É uma coisa que precisa ser mais propagada, é uma coisa que precisa ser mais divulgada? E qual a maior dificuldade que você encontrou hoje aqui
e que você acha que é a maior dificuldade em todos os lugares? É um paradoxo, assim, essa questão. Porque ao mesmo tempo que está crescendo demais, os desafios deles são proporcionais aos avanços. Então, assim, hoje, na nossa denominação, eu estou conseguindo acompanhar esse crescimento, esse investimento, né? Porque eu faço muitos treinamentos e tal, então eu estou vendo o interesse das igrejas em relação a isso, o interesse que ficou adormecida há muito tempo, por muito tempo. Então, eu fico muito feliz com isso. Não só na nossa denominação, em outras igrejas, no Brasil inteiro, a gente tem visto esse crescimento. Mas, por outro lado, a gente ainda vê que mesmo nessas igrejas que estão crescendo, que estão desenvolvendo, muitas pessoas que ainda não compreendem. Então, assim, qual que eu vejo hoje, assim, que é como igreja como um todo, o principal desafio é a gente ser unânime. É a igreja inteira conseguir entender, não só os pastores, os pais e os líderes, é a igreja entender que não é só a geração deles que é importante, que você é adolescente, mas você tem que entender a importância da criança, do jovem, do adulto, você tem que entender a importância como um todo. A mesma visão. A mesma visão. Então, esse é, num geral, assim, eu vejo que é o maior desafio. Por mais que a gente está, assim, crescendo, e glória a Deus por isso, eu consigo ver esse despertar, esse crescimento, e tá crescendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode crescer em pontos. A gente precisa crescer a igreja como um todo. O corpo de Cristo, não adianta. O pé vai ficar fazendo uma coisa que a mão não sabe, a orelha vai ficar fazendo uma coisa que o cabelo não sabe. Então, num corpo, o corpo todo tem que estar se comunicando. Se o seu pé está sangrando, você não vai ignorar e seguir a vida e deixa o pé lá. Não, faz parte do corpo, é importante. Então, esse é o maior desafio hoje. A igreja como um todo, como o corpo de Cristo, entender que essa parte do corpo também é de extrema importância. E um grande desafio, assim, que eu vejo aqui... são todos perfeitos, não tem... Mentira. Cara, assim, ao mesmo tempo que tem muitas coisas boas, são muitos desafios que a gente vai no processo de crescimento. Por exemplo, equipe. Né? Equipe é uma coisa que a gente tem em crescimento, está crescendo, mas poderia ser maior, poderia ter mais. Né? A própria preparação da equipe, né? Essa visão, esse alinhamento de 100% da equipe. Será que a equipe está toda 100% ali alinhada? Os pais, né? Glória a Deus pelos pais aqui da igreja, mas todos os pais ainda estão na visão? Então, assim, tem esse desafio macro, mas eu vejo que é muito essa questão da visão. Por quê? Porque a visão, ela nos move. Sim. Quem não tem uma visão, ela paralisa e ela aceita qualquer coisa. Então, quando você tem uma equipe que está na visão, os pastores que estão numa visão, a igreja que está na visão, o líder que está na visão, os pais que estão na visão, tá todo mundo na visão, cara, não tem como dar errado. O negócio, assim, explode. Então, o meu desafio hoje... O que eu busco mesmo é essa questão da visão. Todo mundo caminhar na mesma visão, todo mundo ter o mesmo entendimento da importância da criança. Não estamos abrindo culto para tirar as crianças daqui, porque elas estão atrapalhando. Não estamos fazendo tal coisa por causa de adulto. Não estamos fazendo. É por causa delas. É porque elas são importantes. É porque elas fazem parte do corpo de Cristo. E é uma coisa que eu vou continuar falando assim pro resto da vida, porque eu acredito que vai ser necessário falar para sempre, e a gente vai falar para sempre. Porque se a gente tem uma visão, a gente entende que a gente é o porta-voz dessa visão. Sim. Então, eu entendo que uma das minhas missões é ser porta-voz dessa visão que eu tenho. Então, hoje, eu estou sendo aqui porta-voz de uma visão que eu tenho. E várias pessoas estão ouvindo aqui o que a gente está falando. Mas sempre vão ter novas pessoas, sempre vão ter novos cristãos, sempre vai ter alguém para poder ouvir. Então, esse é o meu desafio, essa é a maior missão, assim, coisa a ser quebrada, levar as pessoas a terem essa visão de como a criança é importante e colaborar com isso, sabe? Entender, nossa, nós temos uma responsabilidade sobre a criança é importante para Deus, o que eu posso aprender com a criança, o que eu posso contribuir? Eu não sou do Ministério Infantil, eu não sou pai, eu não sou mãe, eu nem quero trabalhar com criança, mas como que eu posso contribuir para isso? Sabe? Porque elas são hoje e elas são amanhã. Então, a gente precisa desse investimento. E trazendo essa pauta, né, conversando sobre isso, a gente vai despertar, às vezes, uma pessoa que não percebia, que não via, que não conversava antes sobre o Ministério Infantil, agora está olhando de outros olhos. Então, é importante a gente passar e se comunicar, passar o conhecimento, porque você vê de perto, mas tem gente que não tem nem contato. Isso, sim. E está tendo agora, está aprendendo mais sobre isso nesse momento. Isso é muito bom, comunicar o seu ministério. Isso, não adianta a gente reclamar, né? As crianças estão sofrendo ataque no mundo, tem pessoas que não concordam que a criança é espiritual.
gente, tem um monte de coisa. Ficar só reclamando vai gerar alguma coisa? Não vai. Ficar só fazendo post no Instagram vai resolver alguma coisa? Não vai. Então, assim, como cristãos que entendem isso, né, a gente tem que ter essa postura e tem que agir. Então, essa, assim, é a minha oração, para que a gente possa agir. Não só ficar de protesto, de reclamação. Isso não tá legal. Isso podia ser diferente. As pessoas podiam assim. Mas o que eu posso fazer como cristão? Como alguém que entendeu que elas são importantes para o reino de Deus. E é isso que eu tenho buscado e que oro para que todos os cristãos também busquem. E criar estratégias, né? Isso, para que isso. Sim, como você disse, para mim vai ficar marcado, não só para o Ministério Infantil, mas para tudo. Se eu carrego uma visão, eu sou a porta-voz dela. Então, essa é a nossa missão. Então, é a sua missão, a nossa missão e defender tudo que a gente acredita. Não só o ministério, como o evangelho, como, enfim, todas as nossas ideias que são nossas e defender para isso não morrer. Isso mesmo. Foi muito interessante. Muito obrigada, Carol. Foi muito bom mesmo estar aqui. A gente aprendeu muito. Tenho certeza que quem está em casa também aprendeu bastante. Deu pra gente, assim, absorver muita coisa. Foi muito bom, muito Eu obrigada. que agradeço. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Muito obrigada a todos que acompanharam aqui até agora. Nós temos o livro da Carol, que é disponível. Onde a gente consegue comprar ele, Carol? gcbrasil.com.br, ou se você quiser comprar fisicamente na IMW Industrial 1. Você consegue comprar aqui também na nossa biblioteca. Se esse assunto te despertou interesse, se esse assunto te deu uma vontade de aprender mais, eu tenho certeza que nesse livro você vai aprender muito mais ainda. Aqui foram alguns minutos, nesse livro vão ser dias para você aprofundar e entender mais sobre essa visão. Então, assim, muito obrigada a todos que assistiram até agora. Muito obrigada, Carol. Eu que agradeço. E é isso.